Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu queria aqueles que puderem, para estar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Leremos no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Gostaria de perguntar quem porventura está nos visitando pela primeira vez aqui nesta noite, para que nós possamos te conhecer. Algum irmão? Amém. Deus abençoe. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ler uns versículos de forma espaçada. Depois de um tempo nós vamos ler outro versículo, vamos ler outro versículo. Os irmãos vão entender o porquê. Apocalipse 2, 2 diz bem assim: conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho, o seu labor e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Aí no versículo 3: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Até aqui eu peço para que antes de você se sentar, dá uma paz do Senhor para o seu irmão que está do seu lado aí, deseja ele bênção de Deus, dá um abraço nele, fala: meu irmão, Deus está na casa, Deus quer te abençoar, lá no seu coração. A gente vê a correria, não consegue nem comentar o irmão que está do lado. Abraça o irmão que está do seu lado. Isso. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Igreja dos irmãos, igreja família, povo do Senhor. E deixa eu só perguntar: quem porventura estava aqui no culto de ontem? Amém, glória a Deus. Foi uma bênção, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o irmão pregou sobre Arão e Ur, não foi? Então vocês vão ser o meu Arão e o meu Ur aqui hoje, amém? Tem quantos Arão e Ur aqui hoje? Amém? Posso contar com vocês? Tá bom, Deus abençoe. Meus irmãos, é natural que quando nós começamos a chegar no final de mais um ano, muitas reflexões vêm à nossa mente, não é mesmo? Às vezes vem até um pouco da nossa história de vida, trajetória do homem. Cada um aqui tem uma história diferente. Cada um tem uma história diferente. E se nós formos olhar ao longo da nossa vida, muitos ciclos de criança, juventude, maturidade, e às vezes até mesmo altos e baixos, vitórias, frustrações, conquistas, decepções. E quando nós chegamos a esse final de ano, normalmente a gente já começa a ficar com um pouco cansado. Chega esse ano, chega 2023, estou querendo já 2024. A gente já fica na expectativa de virar o ano e parece que o ano já acabou e a gente já está projetando para o ano que vem. Só que a gente faz isso ano após ano. Entra ano, sai ano, e parece que ao longo de cada ano, cada dia da nossa vida, parece que, como diz a palavra, que a gente semeia muito e colhe pouco. Nos preocupamos com o que comer, com o que vestir, com o que beber, com o trabalho, com a família, com tantas coisas, e nada sacia a nossa alma. Passa esse ano, vai, volta, e a gente está nesse ciclo. Tentamos às vezes juntar riquezas para dizer que estamos felizes, esforçamos, trabalhamos dentro de casa, fazendo de tudo para salvar a nossa casa, ou estudamos para tentar conquistar tantas coisas, mas parece que o trabalho às vezes é em vão. E posso te falar uma coisa, irmão? A palavra fala que realmente, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o homem. Então, Felipe, o que está faltando na minha vida? O que às vezes está faltando na minha vida que eu não consigo lidar com todas as circunstâncias, ano após ano,
Sabe o que está faltando, irmão? Está faltando realmente o Senhor, você confiar que o Senhor está guardando a sua casa. Falta você depositar a sua vida no altar do Senhor, ter o Senhor como base, ter o Senhor como seu amor incondicional, você confiar nesse amor. Falta ter Jesus como base da sua vida, se deleitar na presença do Senhor, viver a essência do amor de Deus na sua vida. Mas eu não vim aqui hoje, irmão, para dizer que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem valor. Muito pelo contrário. Como ministro da palavra do Senhor, vim aqui não para falar aquilo que eu acho, o que eu penso, mas o que a palavra do Senhor mostra, que a palavra do Senhor, ela pode aquecer o seu coração. A palavra do Senhor, ela pode criar algo novo, ela pode mudar todas as coisas, ela pode mudar o cenário da sua vida e te mostrar como é realmente viver crendo no Senhor, que o amor do Senhor, ele lança fora o medo, ele lança fora a dúvida, a incerteza. Nós estamos aqui, irmãos, para simplesmente viver momentos de arrepios, momentos especiais. Foi uma bênção, mas foi só um momento, foi só uma hora de culto. É muito além disso. Viver na presença do Senhor é desfrutar desse amor para sempre, porque a palavra do Senhor fala, porque Deus é bom e a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor dura para sempre, para sempre. Quem confia aqui que Deus pode abençoar a sua vida para sempre? Glorifique o Senhor. É o amor do Senhor, é o amor do Senhor, não é a minha palavra. E aí sim, a gente começa a entender qual é o sentido da nossa vida, entender o porquê trabalhamos, o porquê vivemos, o porquê trabalhar e como trabalhar. O tema dessa noite, irmãos, é ao primeiro amor. E ao longo da mensagem nós vamos entender o porquê estamos falando sobre trabalho, vida, e porquê o tema da mensagem é o primeiro amor. Já que eu estou com o irmão do lado aí, irmão, você está cansado? Olha quanto ele está cansado, irmão. O amor de Deus vai aquecer o seu coração nessa noite. O amor de Deus. O amor de Deus. Deixa ele não ficar cansado, não. Prega comigo. E o texto que nós lemos em Apocalipse mostra que o momento era conturbado, irmãos. Às vezes a gente acha que hoje é difícil, imagina só. No momento que nós lemos aqui, que João escreve, o apóstolo João, havia uma perseguição terrível. Muitos estavam morrendo, perdendo a vida em prol do Evangelho, porque eram perseguidos pelos imperadores, por tantas governanças, poderes. E João, ele, em certo momento, ele é exilado na ilha de Patmos, e ali Jesus se revela a ele de uma forma especial, um pouco glorificado. Ele tem visões, profecias, Jesus falando com ele diretamente e falava: olha, João, escreve as palavras e envia para as igrejas. Ele falava às igrejas, das 7 igrejas. Ele falou: escreve o que eu estou te falando e envia as igrejas. E João assim fez. E essas igrejas ali, nós lemos apenas a primeira aqui, elas realmente existiram, não são falácias. Existiram essas igrejas. E essas igrejas representando todas as demais igrejas do mundo, até os dias de hoje, os membros cristãos até os dias de hoje. E para cada igreja, ele começava falando: e ao anjo da igreja escreve isso. E ao anjo da igreja escreve isso. Ali, ao anjo da igreja, representando a liderança, os pastores, a membresia, a todos nós que aqui estamos. E para cada igreja havia uma palavra, um recado especial, alguns elogios, alguns alertas, alguns cuidados, mas no fundo era uma palavra de despertamento, de encorajamento, de conserto para cada uma das igrejas. Era a palavra do Senhor, o próprio Jesus falando. E sabe o que é interessante, irmãos? Em cada uma dessas igrejas, ao final fala: quem tem ouvidos, ouça
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes nós olhamos para tudo isso aqui e pensamos: essa igreja era boa, essa igreja era ruim, essa igreja era boa, essa igreja era ruim. Eu me identifico com essa igreja, essa igreja eu me identifico. E a gente começa a julgar qual que é a igreja ideal. Eu sinto muito te dizer, irmãos, a IGV não é uma igreja perfeita, mas é verdade. E se formos olhar essas igrejas que são citadas em toda a Bíblia, não há um homem perfeito, uma mulher perfeita. Não há uma igreja perfeita, mas porque nós olhamos às vezes a igreja como local, aqui, a fulano, esse, aquele. Mas Jesus, Ele não está olhando como eu e você olhamos. Ele olha o seu povo, os escolhidos. Aqui dentro tem homens e mulheres de Deus fiéis. Em qualquer outro lugar aqui da face da terra há homens e mulheres fiéis. Mas sabe o que importa, irmão? Importa que o Espírito Santo está falando à igreja do Senhor. A palavra não é a nossa, mas é o Espírito Santo que está falando. E nessa noite o Espírito Santo tem uma palavra para mim e para você. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, persevera, persevera. É o Espírito Santo que está falando. Às vezes nós olhamos para a história da igreja, para o Apocalipse, e vê aquele sentimento de medo, temor. Esse livro tem medo de mim. Irmãos, é o próprio Jesus que está falando para mim e para você. Ei, meu irmão, olha só, meu filho, eu te tomo pela sua mão. Ei, você está fraco? Eu te sustento, eu te levanto. É Jesus que está falando. Persevera, continua, continua. É Jesus que está falando pelo Espírito Santo. Porque Ele mesmo, no primeiro versículo, fala que Ele tem as 7 estrelas. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Às vezes nós achamos que a igreja está se perdendo, que o mundo está se perdendo. Sabe de uma coisa, irmão? Tudo está sob as mãos do Senhor. Tudo está sob as potentes mãos do Senhor. A minha vida, a sua casa, o seu trabalho, a igreja, tudo está sob as mãos do Senhor. Glória a Deus. O que nós cantamos? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Está difícil? Está passando por provas? Eu não perdi o controle, não. Eu tenho o controle da sua vida. Eu tenho o controle da sua vida. E aqui, essa primeira igreja, a igreja, eu peço atenção dos irmãos. Eu sei que às vezes quando a gente fala um pouco da parte histórica, a gente às vezes perde um pouquinho o foco. Tem uma irmãzinha ali que ela adora história. Assim já começa já a falar história que gosta. Mas é importante, irmãos, nós entendermos qual é o contexto. Senão não vamos entender por que Jesus mandou falar que Ele conhecia as obras, o trabalho, a perseverança. A igreja aqui de Éfeso, a cidade de Éfeso, é uma cidade muito rica, uma das mais ricas daquele momento. Tinha templo suntuoso, poderoso, tinha um teatro que cabia 40 mil pessoas, tinha 200 mil pessoas mais ou menos. Ela ficava numa região muito rica devido ao comércio, tinha acesso de vários povos, a região estratégica que ela estava ali, hoje onde é a Turquia. E essa cidade ela era tão rica, riquezas materiais, mas ela estava longe de Deus. Estava afundada em imoralidade, em engano, em práticas pagãs, cultos a deuses estranhos, culto a Diana, que era a deusa ali naquele momento, para aquela cidade. Esse templo é tão poderoso que ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas olha só, uma cidade rica, que tinha tudo, mas estava distante de Deus, afundada no pecado. E essa mesma cidade, Paulo, certo dia, no final da sua segunda viagem, ele passa por essa cidade, planta uma semente, dessa semente germina, a igreja cresce. Na sua terceira viagem, ele fica aqui cerca de 3 anos, a igreja se multiplica, a igreja foi crescendo, cada vez mais o evangelho foi avançando. E sabe o que aconteceu? Uma cidade que tinha cerca de 200 mil pessoas, afundada no pecado, começou a acontecer sinais, milagres, maravilhas. O povo começou a se destituir daquilo que eles eram. Começaram a queimar os livros que eles tinham de deuses pagãos, de magia, de tantas coisas. Eles começaram a lançar tudo, confessar em praça pública que eles tinham mudado de vida.
Então começaram as perseguições. Imagina só, um povo que estava ali vivendo aquela moralidade, de repente eles mudam totalmente de jeito. Passam a seguir Jesus. E começa a ter confrontos, começa a ter perseguição. Meu irmão, você acha que às vezes a sua causa, a sua casa, a sua cidade, onde você está, não tem mais jeito? Olha o exemplo de Éfeso. Deus mudou o cenário de Éfeso. E Deus pode mudar sim o cenário da sua vida. Eu não sei se você está preso em vício, em pecado, em tantas coisas, mas Jesus tem poder de mudar a sua vida, a sua cidade, a sua casa. Jesus tem poder. A palavra, ela pode mudar, transformar vidas, cidades, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Às vezes nós menosprezamos o poder de Deus, mas Deus tem o poder de mudar todo o cenário. Essa é a situação dessa cidade, esse é o contexto dessa cidade. E Paulo ele escreve aos Efésios, reforçando algumas questões doutrinárias que Jesus ele veio para salvar o homem, para resgatar o homem, para reconciliar o homem a Deus, para trazer a esperança, trazer o homem de volta à sua origem, para trazer de volta para Deus. Ele fala que a salvação era mediante a fé e não pelos esforços, pelas obras. Também ele mostra a importância da unidade da igreja, de viver o amor uns pelos outros, de estarem, mesmo ali havia judeus, gentios, pagãos, e imagina só, irmãos, uma cidade onde tinha acesso a tantas outras cidades, quantidade de pessoas diferentes, culturas diferentes, mas o Espírito Santo estava ali operando, e de repente todos estavam vivendo em um mesmo propósito, em uma unidade de fé. Deus pode fazer isso. Aleluia. E Paulo ele escreve relatando as questões da salvação dos Efésios e a respeito da igreja, da unidade da igreja, do amor uns pelos outros. Mesmo diante desse desafio de pessoas diferentes. Então, olha um pouquinho agora. Olha o que eu te falei. Eu falei que Jesus revelou a João, que era para escrever, que Jesus mostrou qual era a condição de Éfeso, que Éfeso se converteu ao Senhor, muitos voltaram ao Senhor, que passaram a ser perseguidos, e então o texto que nós lemos fala: conheço as tuas obras, o seu trabalho, a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Meus irmãos, hoje nós vivemos situações que às vezes achamos que está difícil, mas olhe bem a situação de Éfeso. Eles largaram tudo que eles viviam em prol de Jesus. Às vezes eles tinham tranquilidade na vida, eles podiam fazer o que eles quisessem, e de repente a vida começou a ficar mais difícil. Olha, eu seguia a tantas coisas que eu queria e a vida era mais fácil, não tinha problema. Agora eu estou seguindo Jesus, eu estou sendo perseguido, tem pessoas, meus amigos, meus familiares morrendo. Às vezes nós achamos que servir Jesus, porque a vida nossa parece que está piorando, que tem muito problema, tem muita coisa acontecendo. Servir Jesus é um peso. Sabe o que acontece? A grande questão é que quando você conhece Jesus, a sua vida muda, a sua mentalidade muda, e você começa a ver que o que está diferente não é que onde você estava melhor, mas é porque agora você reconhece a sua condição e você luta todos os dias. Eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu conheço. Às vezes você acha que Jesus não está te vendo, às vezes você acha que Jesus, Deus é um Deus longe, Deus distante. Desde que eu entreguei minha vida a Jesus, as coisas parecem que estão só piorando. Não está piorando não. Sabe o que significa? Significa que você está no caminho certo, que o mundo está tentando contra a sua vida. Mas sabe de uma coisa? A igreja, ela avança, dia após dia. Sabe por quê? Porque a igreja, ela continua avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas meus irmãos, diante do que
nós estamos lendo? O versículo 2, por favor, bicho. Olha bem isso aqui. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Passa mais um. Sofreste com paciência e trabalhaste pelo meu nome. Se você olhar para essa igreja aqui, e de novo, tá, irmãos, como nós falamos de igreja, entenda uma coisa: nós temos a igreja física aqui, visível, que todos estamos vendo, e tem uma igreja invisível, uma igreja que Deus tem a sua plenitude. Só tem duas igrejas: a igreja fiel e a igreja fiel. Então, toda vez que eu falar igreja aqui, não julgue nenhuma igreja, nem a nossa, nem nenhuma outra. Olha a sua vida dentro dessa igreja. Amém? Você está comigo? Amém? Então tá bom. Olha só, eu conheço as suas obras, a tua perseverança, que você colocou a prova os falsos apóstolos. Irmãos, vou te falar uma coisa: os irmãos aqui eram fervorosos, eles tinham fidelidade na doutrina, eles conheciam a palavra, eles não aceitavam qualquer coisa, eles realmente se alimentavam da palavra, estavam firmes na palavra, compromisso com a verdade. Eles tinham uma boa teologia, podemos assim se dizer, combateram aos nicolaítas, que foram uma seita que tentou colocar um sentimento de liberdade, libertinagem. Você pode fazer o que você quiser, e Deus abençoa, Deus perdoa. Eles combateram essas pessoas que tentaram trazer uma certa facilidade. Eles continuaram fiéis à doutrina, mesmo diante das afrontas dos falsos ensinos, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eles perseveraram. Era uma igreja com discernimento espiritual. Eles não eram levados para cá e para lá por qualquer palavra. E sabe de uma coisa, irmãos? Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que estão aceitando qualquer coisa, qualquer alimento. Você ouve uma palavra, um versículo, e você parece que sua fé já mudou, você abandonou tudo. Tem pessoas que estão se deixando para qualquer falso ensino. Mas essa igreja aqui, esses irmãos, não. Eles perseveraram, como os bereanos, eles confirmavam a palavra. Eles não aceitavam qualquer alimento, qualquer profecia, qualquer palavra. Não queriam viver somente de experiências, de milagres, daquilo que é sobrenatural. E Deus faz, continua fazendo o sobrenatural. Mas eles não ficaram somente nisso. Eles tinham base, conhecimento, palavra. Vamos um pouquinho mais adiante. Já falei sobre a doutrina, certo? Eles tinham fidelidade e perseverança nas obras. Sofreste com paciência, não cansaste. Eles perseveraram. Eram irmãos voluntários, disponíveis, dedicados, fiéis. Irmãos realmente que não cansavam. Não era só teoria, eles praticavam. Eles não viviam simplesmente de uma palavra, não, eles praticavam. Eles realizavam ações. O obras ali, o labor, é que eles não se cansavam. Era um esforço incansável, engajados, não desanimaram, mesmo diante das perseguições. Agora eu quero te fazer refletir o seguinte: falamos sobre a doutrina e sobre a perseverança de Éfeso. Será que eu e você, a gente está com essa bola toda aqui? Será que a gente está firmado mesmo na palavra? Firme, com conhecimento, com graça, com poder? Mais ainda, será que nós estamos cooperando para o reino de Cristo como eles estavam fazendo? Quais frutos eu e você estamos dando para o reino do Senhor? Nós temos dado frutos, temos sido fiéis, gratos a Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições, das afrontas. Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Infelizmente, irmãos, muitos querem a coroa, muitos querem os méritos, muitos querem a recompensa, mas sem um pouco de esforço, um pouco de esforço. Acha que tudo vai acontecer, Deus vai fazer tudo, não precisa fazer nada. Deus é soberano, Ele faz. Mas não te constrange saber que esse povo estava morrendo, sendo perseguido, e eles perseveraram? Quem aqui crê que pode fazer um pouquinho mais? Um pouquinho mais só, irmão. Um pouquinho mais. Não
pastor, não para mim, mas em nome de Jesus. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos relata: mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Meu irmão, saiba de uma coisa: se você está trabalhando em prol do reino de Cristo, a sua obra tem recompensa na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Há muitos que estão abrindo mão desse chamado, desistindo da caminhada diante de afrontas, diante de alguma coisa, diante de que alguém me disse algo e eu já desanimei. O irmão pisou no meu pé e eu desanimei, desisti. Tem pessoas que querem ganhar as medalhas das batalhas, mas não estão dispostos a carregar as marcas de Cristo, as marcas de batalha. Cutuca esse irmão do teu lado aí e fala: meu irmão, não desiste não. Fala para ele, não desiste não, irmão, não desiste não. Continua perseverando. Eu falei que eles eram fiéis à doutrina, perseveraram, fiéis, dedicados. Agora, leia comigo o versículo 4, por favor. Irmãos, olha o que está dizendo no versículo 4. É Jesus que está falando. Tenho, porém, contra ti, leia comigo, que deixaste o teu primeiro amor. Quem não gostaria de receber todos aqueles elogios que eles receberam? As obras, vocês perseveram, fiéis, constantes, não desanimaram. Todo mundo aqui gostaria de receber, amém? É Jesus que está falando. Todo mundo gostaria de receber esses elogios. Agora, se você não glorificar, não tem problema. Mas a palavra do Senhor está me dizendo: tenho, porém, contra ti, que deixaste o meu amor. Meu irmão, eu não sei o quanto isso está mexendo dentro de você, mas muitas vezes nós achamos que estamos fazendo para Deus, estamos fazendo, mas Deus não está conosco. Muitas vezes nós estamos fazendo porque queremos algo em troca, queremos um cargo na igreja, queremos recompensas, achamos que relacionamento com Deus é uma troca. Lembra um pouquinho o que nós falamos? Os Éfeso era uma cidade rica, populosa, com muitas situações específicas. E será que talvez as muitas obras que eles estavam realizando, ou às vezes um constante embate diante das perseguições, ou também talvez o crescimento que ali aconteceu, será que isso talvez não foi gerando neles ali um pouco de orgulho? A palavra do Senhor não fala acerca disso, mas será que talvez não foi isso que fez com que eles começaram a deixar a essência, confiaram mais na força do braço? É Jesus que está falando. Ele elogiou as obras, a perseverança, mas deixaram o primeiro amor. Na tradução também fala abandonaram, ou seja, eles foram deixando aos poucos. Ninguém perde o mesmo dia. Eles foram menosprezando um ato voluntário deles de não valorizar mais. Deixaram de amar a Jesus. Você lembra daquela dracma perdida? Você lembra da passagem da dracma perdida? O que aconteceu? A dracma se perdeu aonde? Dentro de casa. Tem muitos valores, irmãos. Tem muitas coisas que nós estamos perdendo porque nós não estamos usando mais. Tem muitas coisas que você está perdendo na sua vida porque você está deixando de dar o valor àquele que é devido. Você não está olhando mais para aquele que te salvou, que foi Jesus. Você começou a olhar para o lado, começou a olhar para trás, ou começou a olhar para o espelho e ver que às vezes você conseguiu muitas coisas na força do seu braço. Como que pode uma igreja que é fiel à doutrina? De novo, irmãos,
não entenda igreja como um nome igreja, irmãos, tá? Irmãos que eram fiéis à doutrina, que estavam ali dedicando e de repente começaram a deixar o primeiro amor. Focaram muito no trabalho, talvez valorizaram demais o conhecimento, a teologia. Há muitas pessoas hoje que conhecem muito de doutrina, todas as doutrinas, a teologia completa, isso é bênção. Deus não fala mal sobre isso. A teologia é uma bênção, é o estudo de Deus, teologia, estudo de Deus. Mas há muitas pessoas que conhecem a Deus, a Jesus, somente por aquilo que eles leem, conhecem muito. Sabe o que começa a acontecer? Valoriza demais o conhecimento. Fala de um Deus, de todas as características que estão na Bíblia, mas não conhece a Deus. Há muitas pessoas que estão falando de Deus sem conhecer. Há muitas pessoas que estão valorizando demais o conhecimento, mas não relacionam com Deus. Você está entendendo por que Jesus mandou falar? Deixaste o primeiro amor? Muitas vezes, irmãos, eu e você, ao longo da nossa vida, nós passamos a tantas circunstâncias que começamos a tirar o foco de Jesus e olhamos demais para nós. Achamos que aquilo que nós conhecemos, a experiência de vida, talvez tem irmãos aqui que já tem 40, 50, 60 anos de evangelho, mas eu já vivi tanta coisa. Valorizamos demais isso, mas deixamos a essência do Deus. Falamos de igreja, falamos da igreja que é melhor, para cá, para lá, falamos de tantas teorias, mas às vezes deixamos de falar de Deus. Passamos a valorizar demais o zelo da casa, quem foi que fez, quem foi que limpou, que pintou, quem foi que pregou, que cantou. Tiramos o foco de Jesus. O que começa a acontecer com o nosso coração? Faz frio. Eu quero trazer uma analogia aqui, para que os irmãos possam seguir junto comigo. É como se fosse, olhando Jesus como noivo e a igreja como a noiva, é como se fosse uma noiva, uma esposa, que é fiel ao marido. Nunca traiu o marido, nunca. Cuida de tudo, da família, da casa, trabalho, faz tudo. Zelosa, fiel. Mas ao longo do casamento, o amor foi desfeito. Por quê? Porque não tinha diálogo, não tinha intimidade. Essa era a situação de Eva e é a situação de muitas pessoas hoje. Valorizam demais o trabalho, aquilo que já fez, aquilo que conhece, mas nós estamos aqui nessa noite para anunciar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para dizer que Jesus, Ele está andando no meio da igreja, Ele está andando no meio da congregação, Ele está andando no meio dos 7 candeeiros, para dizer para mim e para você que é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. É tempo de voltar ao primeiro amor. Não adianta muitas vezes achamos que só porque está tudo dando certo na nossa vida, achamos que Deus está conosco. Nem tudo que está prosperando na nossa vida significa que Deus está aprovando. Nem tudo. Às vezes queremos até mesmo o reconhecimento das pessoas, não somos reconhecidos do Senhor. Abandonamos esse primeiro amor quando nós mudamos o foco de Jesus para aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, ou até mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas Jesus, Ele sonda os corações. É Jesus que sonda. Não adianta você pegar, olhar para o lado e tentar julgar o irmão, a igreja, não adianta. É Jesus que julga as intenções. Os Efésios estavam trabalhando demais, mas começaram a ter as motivações erradas. Há muitas pessoas hoje que estão trabalhando, achando que estão fazendo o melhor para Deus. Eu estou dando o meu melhor para Deus. Mas você está dando o melhor para Deus para benefício próprio, querendo o destaque para você, querendo as medalhas, as honrarias, mas nunca foi e nunca será pelos nossos méritos. O próprio livro de Efésios diz que nós somos salvos pela graça,
Graça é um favor imerecido. Graça é aquilo que você não merecia, mas aprove a Deus dar a mim e a você naquela cruz, quando Ele deu a sua vida. Jesus, Ele comprou a nossa vida com alto preço, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar dessa graça, desfrutar desse amor. Esse amor é incondicional. Se você serve mais ou menos, não importa, Deus continua te amando. Se você falhou ou não falhou, não importa, Deus continua te amando. Se você às vezes já caiu 1, 2, 3 vezes, não importa, Deus continua te amando. Deus continua te amando. Meu irmão, você sabe quão poderoso é você desfrutar desse amor, de você poder falar com Deus todos os dias. É 24 horas por dia. Ele não tem, você não precisa marcar a hora com Ele. Ele está disponível, Ele está aqui. O Espírito Santo está tocando no seu coração. Ele é você mesmo. Deus quer voltar a ter um relacionamento mais próximo com você. Deus quer te trazer de volta ao primeiro amor. Deus quer que você viva a essência do primeiro amor. E muitas vezes, irmãos, nós mudamos o foco, trazemos o foco para a nossa instrumentalidade. Porque eu prego bem, eu canto bem, eu toco bem, eu faço isso, e a gente começa a valorizar demais os nossos feitos. O orgulho vai nascendo no coração. Ou também, às vezes, você tem decepções dentro de casa, dentro da igreja. Pessoas que talvez falaram algo para você, que te feriram, e você foi perdendo essa sensibilidade, foi perdendo esse relacionamento com Deus. Meus irmãos, Deus não está interessado naquilo que você pode fazer. Deus não está interessado no seu trabalho, muito menos nos seus bens, na sua riqueza. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no seu coração. Deus não pediu para mim e para você o seu braço. Ei, Corinthians, me dá o seu braço. Deus falou: filho meu, dá-me o teu coração. Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para que você possa voltar a sentir o amor de Jesus na sua vida. Deus pode fazer isso. Os Efésios, irmãos, eles odiavam as falsas doutrinas, eles resistiam a tudo isso. Eles odiavam o pecado, o erro, o mal, eles odiavam as coisas do mundo. Mas não significa que às vezes, eu não xingo, eu não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Eu odeio essas coisas que o pessoal faz aí fora, esses falsos profetas, falsos deuses, essas coisas. Não adianta nada você odiar tudo isso. Odiar essas coisas aí do mundo não significa amor a Cristo. Não significa isso. Amar Cristo é diferente. É você sentir saudades de se relacionar. É você ter um tempo de qualidade. Filho, mas eu trabalho de 7 às 19, faço tanta coisa. Mas Deus não te pede muito. Como o irmão pregou aqui ontem: ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você precisa de ter um tempo de qualidade, de entrega ao Senhor. Você precisa de se relacionar com esse Deus. E nós estamos falando aqui, irmãos, de uma estrutura religiosa, de uma igreja, de uma instituição. Muitas vezes nós deslocamos o nosso amor para o pastor, para a estrutura, para instituições. Não é isso. Não é muito longe disso. Estamos falando de um Jesus que deu a vida por mim e por você, que operou tantas coisas na sua vida, que abriu tantas portas. Você lembra quando você orou pedindo uma família e Ele te deu? Você lembra quando você orou pedindo a primeira porta de emprego e Ele te deu? Você lembra quando você pediu para Ele te abraçar e cuidar de você e você sentiu o calor do Espírito Santo? Você lembra quando você chegava na igreja e o seu coração começava a queimar, e às vezes você só pisava ali dentro da igreja e você começava a chorar? Você lembra, irmão, quando você ouvia o louvor dentro de casa o dia inteiro?
Você lembra como você não contava os minutos para chegar na igreja? Você lembra quando você fazia de tudo, abria mão de tantas coisas para separar momentos para Jesus? Você lembra, você jovem, você lembra quando você era criança e você às vezes chorava quando não deixava você orar na aulinha? Você lembra quando você chorava quando não deixava você orar na refeição? Você, às vezes adulto, ancião, você lembra tudo aquilo que Deus fez na sua vida? Quantos livramentos Ele te deu? Você lembra quando você chegava na igreja e o Senhor falava com você e você não conseguia ficar calado, você começava a glorificar, falar aleluia, glória a Deus. As pessoas às vezes olhavam para você, achavam que você era doido, achavam que você era um fanático, achavam que você estava perdido, mas você só estava querendo ser grato a Deus. Você lembra no seu local de trabalho, na sua casa, você não conseguia fazer outra coisa a não ser falar de Jesus. O seu coração queimava por Jesus. Você lembra quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas coisas, quantas oportunidades, quantos livramentos? Você lembra como o seu coração transportava de alegria quando você falava de Jesus, quando você lia a Bíblia, quando você orava a Deus? Você lembra o que foi que aconteceu que você deixou o primeiro amor? O que foi que aconteceu que você deixou esse primeiro amor? Não foi Deus que tirou o amor, não foi Deus que se afastou de você. Deus sempre está do seu lado. Deus sempre está disposto a te ouvir. Deus está sempre disposto a te abraçar, a cuidar de você. Ele só quer que você fale: ei Deus, eu estou aqui, me aceita, Senhor. Senhor, eu quero entregar o meu coração. Eu quero sentir de novo aquilo que eu sentia lá atrás, eu sentia no passado. Eu quero sentir de novo. E não é simplesmente sentir um arrepio, sabe, algo momentâneo, uma experiência. Não, Senhor, eu quero sentir que eu sei que o Senhor é meu amigo, que eu posso contar contigo todos os dias. Meu irmão, já vem entendendo aqui o quão grande é esse amor de Deus para minha vida, para a sua vida. Que eu venho entendendo aqui quão importante é viver esse primeiro amor. O que foi que aconteceu? Que tantas coisas te separaram desse amor de Deus. Falamos de algumas coisas aqui, há muitas outras. Há pessoas que às vezes estão feridas, sangrando, trazendo traumas, marcas do passado, e às vezes querem estar se expondo na instrumentalidade, querendo fazer para querer conquistar o amor de Deus. Não. Você lembra do bom samaritano? O que ele fez com aquele que estava doente, que estava enfermo? Ele pegou, colocou aonde? Na estalagem para ser cuidado. Irmão, não ache que o púlpito, o altar, a instrumentalidade, o trabalho vai fazer você conquistar mais o amor de Deus. Não, isso só vai aumentar a sua ferida. Mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo está aqui para cuidar de você na estalagem, na igreja. Ele pode sarar as suas feridas, Ele pode apagar as suas mágoas, os seus traumas. Ele pode tirar tudo isso e trazer de volta o primeiro amor. E trazer de volta o primeiro amor. Eu quero só resumir aqui então o porquê perdemos o primeiro amor. Às vezes porque estamos convivendo muito próximo do pecado. Às vezes estamos muito próximos de pessoas que falam coisas que não agradam a Deus. Jovem, homem, mulher, às vezes você está participando de rodas de conversa que falam de tanta coisa que você sabe que não agrada a Deus. Às vezes você está vendo coisas na televisão, em tantas redes sociais, novelas, filmes, séries, tantas coisas de histórias que às vezes até bonitas, mas está cheio de pecados, traição, de imoralidade. Você está vivendo perto disso, o seu amor pode acabar esfriando. Porque perdemos o primeiro amor? Porque por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Às vezes nós começamos a acostumar com o pecado, a tolerar o pecado, a conviver com o pecado. Não tem nada a ver.
gente vai tomando forma no mundo. Então, vive com pecado. Segundo, falta de profundidade. Vivemos uma vida cristã superficial, sem profundidade, sem oração, sem devoção a Deus, sem entrega. Só vamos no culto, recebemos uma palavra, está tudo certo. Às vezes isso está te trazendo um esfriamento, porque nós não estamos nos envolvendo no corpo de Cristo. Convive com o pecado, falta de profundidade, falta de tratamento. Você está carregando tantas feridas, tantas mágoas, tantas coisas na sua vida, e você não aceita uma palavra, você não aceita o que Deus está falando para você. Meu irmão, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está dizendo às igrejas, é Jesus que está se revelando, é a vida, é a nossa vida. Deus está falando. O pastor às vezes traz uma palavra, ministério, e a gente não aceita, não queremos ser tratados. Falta de tratamento te faz distanciar do primeiro amor. Você carrega feridas, doenças que esfriam esse primeiro amor, ou ainda muitas distrações. Você está muito ocupado, você conquistou muita coisa. Deus te deu um trabalho, agora o trabalho te atrapalha de igreja. Deus te deu uma família, agora a família te toma todo o tempo, você não tem mais tempo para Jesus. Será que Deus que errou, irmãos? Será que Deus falhou? Será que Deus mudou? O que mudou foram nossas prioridades. Não importa se às vezes eu estou trabalhando, se eu estou em casa, não importa onde eu e você estamos, Deus está sempre disposto a se relacionar comigo, com você. Não se distraia diante de tudo que são os seus afazeres. Não se deixe levar pelo ambiente que você vive, aquilo que você está vendo. Fuja da aparência do mal. Viva uma vida de profundidade. Deixe ser tratado pelo Senhor. E então, você não vai deixar que esse primeiro amor fique de lado. Faz sentido, irmão, o que eu estou falando? Faz sentido para mim e para você. Será que você hoje está distraído? Ou está muito próximo do pecado? Ou você está vivendo uma vida rasa, que está muito ocupado, que não tem tempo para Jesus? Mas eu não estou aqui para te condenar, muito menos para dizer que eu sou melhor do que você, mas estou aqui para dizer uma palavra do Senhor para você. No versículo 5, veja por favor, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Você lembra o que Deus já fez na sua vida, e você lembra também o que foi que te afastou do propósito inicial. Você lembra qual foi a sua falha, e quais foram as suas falhas. Não estamos aqui, irmão, falando para você lembrar do que você era. Não, então, eu bebia, eu fumava, eu mentia, eu roubava, eu fazia tanta coisa. Não, irmão, o velho homem está morto, está sepultado, de cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo, para você tentar sair, está sepultado. Deus não está falando aqui, lembra depois de onde eu te levantei. Não. O teu passado, não lembro mais. Os teus pecados ficaram para trás. Jesus já sarou os seus feridos, mas Deus está falando para mim e para você: lembra depois onde caíste. Não é para você resgatar o seu passado de errado, não. Eu já transformou, eu já te fiz nova criatura. Lembra depois o que você fez de errado, onde começou a falha, o que está acontecendo que você está só esfriando. Não foi a junta de bois, não foi o casamento, não foi o trabalho, não foi nada disso. Foi você. Mas Deus está dando uma oportunidade aqui hoje para mim e para você, para dizer: lembra-te depois de onde caíste e te arrepende. Saiba de uma coisa: se você trouxer a memória aqui agora, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo que Deus operou, e o que você fez que te afastou, e você se arrepender, Deus pode hoje mudar a sua história. Deus pode hoje aquecer o seu coração e trazer de volta o primeiro amor.
Quantos momentos nós já vivemos na presença de Deus? Mas aqui, irmãos, não adianta nada esse culto, essa palavra, gerar uma saudade, sabe? Aquele saudosismo lá do passado. Era tão bom, Felipe. Olha, era uma bênção. Não adianta nada você lembrar, gerar essa saudade, você conhecer isso e você não tomar uma atitude. Não adianta você conhecer a palavra, guardar o que foi falado aqui hoje e você não tomar uma atitude. Lembrar é uma ação. Lembra, traz a memória. A palavra do Senhor fala: trazer a memória aquilo que lhe dá esperança. Traz a memória. Faz como os discípulos, eles não discípulos do caminho de Emaús, que enquanto Jesus estava falando, o coração deles se aqueceu, porque eles lembraram do que Jesus estava fazendo. Mas não só isso, não só lembra, mas arrepende. Hoje é a oportunidade para você lembrar onde foi que esse processo começou, onde foi que você começou a se esfriar, onde foi que esse primeiro amor vai começar a deixar de lado, e você se arrepender, você tomar uma atitude hoje. Irmão, não deixa para amanhã não deixa para amanhã não, é hoje. Toma uma decisão hoje. Arrepender significa mudar a mentalidade, mudar a direção, mudar a rota. Você estava indo para uma direção, não é você dar 360 e voltar no mesmo lugar não, é você mudar por completo, é ir na contramão do mundo. Está fácil no mundo? Está difícil para você que é crente? Então sabe de uma coisa, você está no caminho certo, você está indo contramão do mundo, você está indo contra aquilo que são os valores desse mundo, mas você está indo no caminho da eternidade. Arrepende, volta ao caminho, como aquele filho pródigo. Lembra o que você tinha da casa do pai e volta para o pai. Não adiantava somente lembrar, você tem que voltar para a casa do pai, porque a palavra do Senhor fala bem assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Toda vez que você já chega a Deus, Ele se aproxima mais de você, Ele toca na sua vida, Ele muda. Não para você sentir simplesmente uma saudade ou lamentar pelo seu passado, mas se você confessar a sua vida, o seu pecado e deixar, abandonar, Ele muda a sua história. Arrepender é mudar de mente, mudar a direção. Não é um saudosismo, um remorso, não. É voltar a sentir o primeiro amor, é viver intensamente o amor do Senhor. Passa o próximo versículo, por favor, disso. Nós estamos encerrando. Davi, ele errou, falhou, mas ele rasgou o seu coração diante de Deus, com angústia no coração, e Deus trouxe o arrependimento, trouxe o perdão, e ele foi um homem segundo o coração de Deus. E então ele voltou a fazer o quê? Passe o próximo, por favor. Quem tem ouvido, desculpa. É o 5 mesmo, falei errado. E pratica as primeiras obras. Irmão, não fique lamentando o seu passado, os seus erros, as suas falhas. Não fique se autoflagelando. Jesus já morreu por mim e por você. Você não precisa ficar se culpando. Você só precisa de confessar ao Senhor, entregar por inteiro, e então esse amor vai voltar a ser aquecido dentro de você, e você vai voltar a praticar as primeiras obras. Você lembra como você orava antes? Você lembra como você lia a palavra antes? Você lembra como você se derramava no altar do Senhor? Deus pode aquecer o seu coração para que você possa voltar às primeiras obras. Pedir o ministério do louvor para que venha aqui à frente. Meus irmãos, os Efésios tinham conhecimento, realizavam boas obras, mas deixaram o primeiro amor. Eu quero dizer que, para mim e para você, não foque no trabalho simplesmente, não foque na instrumentalidade para tentar se aproximar de Deus. Foque em ter um relacionamento com Deus. Foque em voltar ao primeiro amor, à primeira essência. Então
você vai voltar a praticar as primeiras obras. E sabe o que a palavra nos diz no final? O Espírito Santo está dizendo às igrejas, versículo 7. O Espírito Santo está dizendo às igrejas, o Espírito Santo está falando comigo e com você. Se você se voltar a Jesus, se você voltar à presença, se você voltar a ter esse relacionamento com o Senhor, ao que vencer, dar-te a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu quero dizer para você, se hoje você sair daqui amando mais a Jesus, se entregando por inteiro, se arrependendo daquilo que te fez sair do caminho e perseverar, voltar ao caminho, ao que vencer. Meu irmão, está difícil a sua vida, a sua caminhada? Está difícil? Persevera. Está difícil o trabalho? Persevera. Ah, mas são muitas afrontas, as perseguições. Eles também tinham. Persevera, persevera, persevera. Viva a essência do amor de Jesus, do amor de Deus. E saiba de uma coisa: o seu fim não é aqui na terra. O nosso fim não é aqui. O nosso fim é estar para todos sempre com o Senhor. Ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Você vai ter uma vida eterna com o Senhor. Você vai viver nesse paraíso com Deus para todo sempre. Quem aqui hoje quer sair amando mais a Jesus? Quem aqui hoje acredita que Deus pode restaurar os seus corações? Deus pode trazer de volta aquilo que um dia você perdeu. Eu quero convidar nesse momento você que está se entregando ao Senhor, você que está declarando ao Senhor que quer viver um amor mais profundo, que quer viver essa essência do amor. Não importa o tempo de igreja, se você é novo, não importa. Se você hoje acredita que precisa de viver mais desse amor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Vem aqui à frente, para que você possa se derramar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu lembro que Deus já fez na minha vida. Senhor, hoje a minha aliança está quebrada. Senhor, hoje eu quero dizer para o Senhor que eu preciso de voltar à essência do primeiro amor. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que você vai fazer parte da igreja, não. Mas eu quero dizer uma coisa: se o mundo está aí fora tentando te atrair, meu irmão, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer de tudo para trazer você de volta para onde é o seu lugar. O seu lugar é na presença do Senhor. O seu lugar é viver nesse paraíso com Deus. Fala com o Senhor nesse momento: Senhor, eu quero viver esse amor.